Agora a gente vai falar de um assunto muito importante e que está gerando muita polêmica, né? Demais, ó, tá dividindo opiniões e a gente vai ter uma sonora aqui com o prefeito que ele vai explicar um pouco melhor desse projeto que tá dando o que falar, Denis. É isso aí, que inclusive é o tema da nossa enquete de hoje, que é o alargamento da orla de João Pessoa. Vamos ver o que foi que o prefeito falou? Roda. Nós temos a consciência de que nós estamos buscando fazer aquilo que deve ser feito. Você está vendo aqui, nós estamos nesse momento aqui em Manaíra, já não tem mais praia pelo avanço do mar e cada vez mais em função do aquecimento global no mundo inteiro, isso não é só em João Pessoa, está tendo a elevação do nível do mar. Com essa elevação, o mar vai avançar nas construções que tenha a sua beira-mar. O que nós estamos propondo é fazer os estudos de que tipo de intervenções e aonde em toda a orla da cidade de João Pessoa precise ter a ação do homem para conter esses avanços. Vamos fazer isso com tecnologia, com debate, com discussão. Nós queremos é cuidar dessa cidade para daqui a 20, 30, 50 anos, porque há essas mudanças, existem essas mudanças em toda a costa do mundo inteiro. E João Pessoa não pode ficar de braço cruzado. Nós devemos ou não nos preocupar em defender, em ser o ponto mais oriental das Américas. Um patrimônio que é nosso, um patrimônio que é do Brasil, um patrimônio que é do mundo. Agora fazer com responsabilidade, com embasamento técnico, profissional, convocando o que há de melhor especialista, que então eu tenho tranquilidade em relação a isso, tenho certeza absoluta que nós vamos ter o que há de melhor de projeto, definindo aonde nós devemos intervir. Como eu disse, aqui você tem um exemplo disso. Você tem o avanço em Manaíra desse lado e com a barreira que foi construída antes dos anos 70 do Hotel Tambaú, se você for ver lá a largura da praia nossa, demonstra que muitas intervenções são benéficas. O que temos que ter cuidado é fazer esse tipo, que venha beneficiar. Os estudos é que vão dizer se é para acontecer, em que nível é para acontecer e aonde vai acontecer. Muitas pessoas estão contra e eu até compreendo, porque aqueles que querem fazer politicagem estão passando informações erradas. Nós temos exemplo de Fortaleza, que agora recuperou a praia de Iracema, belíssima, com atividades físicas, com espaços de lazer, espaços esportivos, também atividades econômicas. Nós temos exemplo de Camboriú, temos exemplo de Floripa, que está fazendo agora. O maior exemplo, por exemplo, pega as fotografias, é o Rio de Janeiro. Há 50 anos atrás, o Rio de Janeiro mais estava batendo na calçada do hotel mais tradicional, que era o Copacabana Palace. Foi feito o aterro lá e foi uma razão do desenvolvimento turístico do Rio de Janeiro. Em seguida fizeram o aterro do Flamengo, próximo também a Copacabana. Mas cada um teve o seu estudo e a proposta correta de ser resolvida. Essas pessoas que estão antecipando esse debate, estão emitindo opinião, a gente tem que compreender que a gente tem que ter a responsabilidade do futuro. E eu, como gestor, mais ainda, não posso ser omisso. Mesmo que a gente estude e o projeto diga que não é para fazer, nós não vamos para fazer. Mas os dois outros gestores contrataram estudos e os dois estudos disseram que era para fazer, inclusive a engorda. E eles omitiram essa informação para tentar mobilizar uma ação que essa gestão possa vir fazer, se o estudo assim determinar. Eu espero que ainda nesse semestre a gente tenha os estudos preliminares que possa então nos permitir não só discutir com a academia, é importante ouvir a sua opinião, mas até com a sociedade como um todo, para dizer esse tipo de coisa. Você quer que a falésia do Cabo Branco ela venha arriar, que a Estação Ciência venha cair, desmoronar, você quer que a gente perca como referência turística o ponto mais oriental das Américas, ou quer que a gente faça intervenções preventivas para que isso não ocorra? É isso aí, esse foi o prefeito. E a gente também foi conversar com o geógrafo Alexandre Souza, que ele deixou também a opinião dele sobre o projeto. Roda. Eu vou fazer uma avaliação que foge muitas vezes dos olhos da maioria da população paraibana e dos turistas que vêm aqui. Eu vou tomar como parâmetro para essa minha análise a construção do Hotel Tambaú na década de 1970. Se a gente puder fazer um resgate histórico de imagens da obra antes e depois, a gente vai ver que o hotel ele foi construído na faixa de praia, o que já é um equívoco para aquele tempo. E qual é a implicação disso? Se a gente for perceber, isso é muito fácil. Qualquer pessoa que fizer uma caminhada pela orla paraibana
Branco vai perceber isso. Você perceber a faixa de areia do Hotel Tambaú indo para o Busto de Tamandaré, no sentido sul, né, indo em direção à praia de Cabo Branco, ela tem uma faixa de areia bem mais extensa do que a faixa de areia de Manaíra. O Hotel Tambaú, como ele foi construído na face da praia, na zona de arrebentação das ondas, né, onde a maré chega, ele terminou funcionando como uma armadilha para as areias. Há algumas décadas atrás, até na praia de Manaíra, havia alguns tipos de gabiões, que eram umas linhas, né, que ficavam paralelas à linha de praia, que funcionavam como uma espécie de armadilha para reter a areia. Só que com o tempo essas obras precisam ser repostas, a prefeitura não fez a reposição dessas rochas, e aí terminou que a praia de Manaíra ficou com déficit sedimentar, e agora a prefeitura pretende fazer esta obra de engorda da praia. Essa obra de engorda das praias aqui em João Pessoa, ela tem sido inspirada em obras de engorda da praia, como por exemplo foi feito em Balneário Camboriú, como foi feito em Fortaleza, mas em todos esses casos já há implicações bem severas com relação aos impactos ambientais pós-obra. É óbvio que se a prefeitura for apresentar um projeto para a sociedade paraibana, as pessoas vão ficar talvez impactadas e impressionadas. Isso vai ser um projeto arquitetônico. Aí é o X da questão. Uma obra como essa não pode ser apenas um projeto de arquitetura e de urbanismo. A universidade, a sociedade civil, a população residente, os turistas precisam ser ouvidos. Recentemente eu escrevi um artigo, está publicado na Unicamp, sobre a percepção ambiental da paisagem antropizada na praia de Cabo Branco. Nós temos percebido que a obra que tem sido feita de engessamento, né, de enroncamento na base da falésia do Cabo Branco para impedir a erosão, ela termina desencadeando uma série de outros problemas mais ao sul, indo em direção à praia de Cabo Branco. Qualquer pessoa que for hoje na praia de Cabo Branco, logo no início da praia de Cabo Branco ali, vai perceber que a erosão costeira tem atingido trechos que antes não atingia. Isso só aconteceu depois da construção daquele enroncamento de rochas que ficam na base da falésia. Inclusive isso foi já uma matéria que nós fizemos aqui na Rede B. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Rede B numa matéria lá. Então vejam, as intervenções mitigadoras precisam ser feitas? Precisam. Porque historicamente nós ocupamos espaços muito próximos de um ambiente que as dinâmicas ambientais são muito complexas. Os ambientes costeiros no Brasil e no mundo, né, eles são os mais dinâmicos, os mais susceptíveis às alterações. As obras são no prisma praial. De Cabo Branco a Tambaú e Manaíra, as obras são no prisma praial, que é um ambiente que vai sempre sofrer alterações. Então a questão é complexa, precisa se debater, pessoas com qualificação técnica precisam ser ouvidas e, óbvio, é difícil até admitir, mas alguma coisa precisa ser feita. Mas da forma como está sendo planejada, como está sendo colocada e como já tem sido feita, é equivocado. Então vamos esperar que a prefeitura abra um círculo de debates, coloque pessoas que sejam notadamente qualificadas para poder trabalhar e se responsabilizar pelo resultado dessa obra, e a gente torcer para que a população paraibana, os nossos turistas e a nossa natureza não sofra as penalidades por ações equivocadas do ponto de vista ambiental. Como a gente sabe, está sendo muito polêmico, dividindo opiniões. A meu ver, acredito que teria que ter um olhar voltado mais com relação aos impactos ambientais. Eu sei que ele tem esse projeto, viabiliza esse projeto para proteger a falésia do Cabo Branco, que realmente está passando por um processo de erosão. É preocupante, mas a gente tem que pensar a longo prazo também, o quanto isso vai impactar o meio ambiente, né, Emil? Eu vejo do seguinte ponto de vista. Tem como proteger a falésia do Cabo Branco sem comprometer o resto da orla, as outras praias, porque esse projeto não é só na falésia do Cabo Branco, né? Ele vai para Manaíra, até um trecho do Bessa, né, também. Então, acaba gerando um impacto. O prefeito fala aí, durante a sua sonora, dos projetos que foram feitos em Iracema, que é em Fortaleza, no Rio de Janeiro e em outros lugares também. Balneário Camboriú. Rio de Janeiro e Iracema foram projetos que não deram certo logo de cara. Hoje são projetos modelo e referência, mas passaram por muitos problemas até chegar no resultado final. Balneário Camboriú, que foi o mais recente,
já de cara já teve problema, que tá na tela agora que vocês estão vendo. Inclusive, Emil, o prefeito, no ano passado, no início do ano passado, acho que faz um ano, que foi em março de 2022, foi com a equipe para Balneário. Visitou para analisar como seria esse procedimento de alargamento da orla e como está sendo lá, né? Pode como continuar tá sendo lá. Era o que eu tava falando, né? Lá em Balneário Camboriú, os problemas já foram mais evidentes, porque do Rio de Janeiro foi feito há muitos anos atrás, 50 anos ou mais, eu acho até, né? Já teve problema, então há muito tempo atrás. Iracema, se eu não me engano, 5 anos atrás foi feito lá o projeto. Então acho que precisa de mais estudos aqui, acho que precisa de mais atenção. Não é que eu seja contra ao projeto, não é isso. Eu só acho que precisa ter um pouco mais de cuidado, não fazer tão às pressas, porque esse fazer às pressas que eu acho que é o grande problema. Porque quando a gente faz alguma coisa às pressas, né? Eu sei que esse projeto não é de hoje. Não, já foi pensado já há muito tempo. Já foi pensado há muito tempo, mas eu acho que ainda precisa de mais estudo, precisa de mais comprovações, tanto da parte dos interessados na obra, quanto na parte das pessoas que são contra a obra. Então, precisa chegar num denominador comum. E o prefeito ele ainda vai lançar esse projeto, porque a pretensão é de iniciar isso no fim do ano, em dezembro. Mas eu tô aqui confiando que os órgãos licenciadores eles vão analisar para ver a viabilidade desse projeto, se realmente vai dar certo, para não dar nada errado, porque a gente já tem exemplos que não foram tão favoráveis, né? E a gente tem uma aula tão bonita, uma das mais bonitas do Brasil. Então, realmente, eu fico preocupada caso dê errado alguma coisa e, infelizmente, penso mais ainda nos impactos ambientais. Tem estudos que apontam, até como o próprio geógrafo falou, né, que se você faz algo em um determinado lugar, aquela vida marinha, aquela correnteza da água, tudo acaba migrando para outro. E dentro dessa migração, desses impactos, tem até alguns estudos que ainda estão sendo finalizados, que a gente pode acabar perdendo, por exemplo, areia vermelha, Picãozinho e as piscinas naturais. Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Tem que ter cautela e ver se realmente vai dar certo ou não. E a gente vai ver ainda o que vai acontecer. Tem muita coisa vai rolar por aí. Eu fico na torcida para que dê certo. Só isso. Eu também. Não irei me manifestar sobre. Ele tá aqui, ó. Não irei me manifestar sobre. Eu acho que uma cidade que está com diversas lacunas referente à educação, à saúde e outros projetos, eu acho que é totalmente desnecessário usar uma verba tão grande em um alargamento de uma orla. 200 milhões, né? A gente por que usar 200 milhões para as pessoas que estão sendo prejudicadas em outros âmbitos da cidade? Então eu acho que agora, no momento, não seria o ideal, mas vale ressaltar que o certo é fazer mais estudos para ver o que é que vai atingir, o que não vai, para poder ter o melhor para a sociedade.